Fala galera, sejam bem-vindos. O Que Ironia está no ar, aquele programa para quem gosta de boas conversas, reflexões afiadas e aquele toque de humor e sinceridade que a vida pede. Aqui nós falamos sobre perrengues, desafios e alegrias e tristezas do universo empreendedor. A gente tem sempre um convidado diferente por aqui. E hoje, com um papo leve, direto e com muito conteúdo, sem rodeios. Bem objetivo do jeito que a gente gosta. Bom, hoje comigo aquela bancada de responsa, ao meu lado direito, Laís Miranda, do meu lado esquerdo, Bárbara Arena e Gisele Fabro. E hoje promete. O tema é ótimo e o convidado é excelente e veio no tom da nossa controna. E eu tô pronta para começar com boas perguntas, talvez algumas alfinetadas. Bora lá. E eu tô curiosa para saber se ele vai aguentar o nosso estilo. Bom, nosso convidado de hoje é Michel Vieira, empresário, bacharel em Direito pela Universidade Paulista, líder coach executivo pelo Instituto Performance Psicanalista em Formação pelo WCCA. Michel coordena o Kiro, Jornada Empresarial das Aros Escola de Negócios, Unidade de Santos. Ele tem mais de 4.000 horas de treinamentos e palestras, impactando mais de 3.000 pessoas. Diretor da NV Professional Consulting, é especialista em gestão de pessoas e processos. Seja bem-vindo, Michel. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, combinando com a poltrona, é claro, né? Tem que tudo ter um propósito específico e eu tenho certeza que nós vamos ter um bate-papo muito interessante e, como é de praxe, direto ao ponto. Aqui a gente não promete conforto, mas promete um bom bate-papo. Bom, começando a nossa rodada de perguntas, Michel, eu queria que você falasse para a gente em qual momento que o direito ele deu lugar para a gestão e o comportamento humano e falasse um pouco sobre esse processo. Pô, legal. O direito ele surgiu na minha vida porque eu sempre fui muito movido por desafios, muitos desafios, e eu achava que o direito eu ia encontrar esses desafios. Então eu comecei a faculdade, muito também porque o meu pai queria que eu estudasse direito. Era um sonho do meu pai não realizou, ele falou, poxa, direito, e eu gostava muito da área, sempre gostei de falar. Então eu me imaginava em alguns debates, discussões, e quando eu entrei, eu achei fantástico, mas quando eu estava na metade da graduação, eu entrei no mundo empresarial, comecei a trabalhar com consultoria empresarial e ali eu já entendi que eu não tinha vida para o direito, não fazia muito sentido para mim ser advogado, ser juiz ou concurso público, de jeito nenhum combinava. Então eu comecei a trabalhar com consultoria empresarial na época e eu entendi que eu precisava terminar a faculdade, concluir a faculdade, né, terminar todas essas coisas, mas a minha vida já foi rumando para um outro caminho totalmente diferente e foi uma das decisões mais incríveis e importantes que eu tomei na vida. Não me arrependo jamais por ter tomado esse rumo. Legal. Você, como um ótimo treinador de líderes, a gente quer saber, você acha que o líder hoje precisa de mais empatia ou questões técnicas? Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que o líder hoje ele precisa de mais paciência em primeiro lugar. Porque vamos combinar aqui, hoje não é fácil, nem ontem, nem será amanhã, lidar e trabalhar com pessoas é uma coisa muito, muito trabalhosa. Eu acho que é um misto das duas coisas, né? Vão haver alguns momentos em que o líder ele vai precisar ter uma empatia muito grande, uma capacidade de entender o outro, para poder ajudar o outro. Mas se ele não tiver ferramentas também, se ele não tiver a parte técnica, a gente fala do hard soft skills tal e tudo mais, se ele não tiver também as habilidades técnicas, ele não vai conseguir fazer esse time caminhar, né? Você pode ter uma pessoa que se dá bem com as outras, que interage bem, que converse e tudo mais, mas a galera vai perguntar, e aí, para onde a gente vai? Qual é o nosso rumo? Então, se ela não souber trilhar esse caminho de forma técnica, talvez ela não consiga levar esse time onde esse time precisa chegar. E você acredita que hoje existe liderança sem autoconhecimento? Porque a gente fala muito em analisar o líder que está sendo contratado. E agora? E o líder? O quanto é importante de ter o autoconhecimento? Se a pergunta é se eu acredito que exista, eu acredito que exista. Se essa liderança vai ter uma liderança, vai ser uma liderança de sucesso, eu acredito que não. Isso é totalmente diferente, né? Tem muitas pessoas que são colocadas como líderes sem ser líderes. Um líder não é um cargo, gerente é um cargo, supervisor é um cargo, liderança não é.
Liderança é uma vocação que pode ser trabalhado, né? É algo que pode ser construído, mas para isso precisa de conhecimento, bons livros, bons cursos. Então, se a pessoa quiser ser um líder de verdade, ela vai precisar estudar, se dedicar e mergulhar no mundo do relacionamento interpessoal, que não vai ter jeito. E qual a ironia mais marcante da sua trajetória até aqui? Poxa, pensar em ironia, né? São muitas as ironias que eu poderia falar. Acontece muito na vida do empresário. Vê se você que está me ouvindo aí já passou com isso. Eu já treinei muitas pessoas ao longo do tempo, ao longo da jornada. E às vezes, uma pessoa que você não acreditou muito em algum momento, foi uma pessoa que mais despontou. Acabou dando muito certo, você falava, poxa, não acreditava nessa pessoa. E já aconteceu comigo, a gente erra, né? A gente vai errando o nosso olhar e vai aprimorando ao longo do caminho. E também pessoas que você investiu muito, que você tentou ajudar muito, pagou isso, pagou aquilo, às vezes viram as costas e vão embora. Projetos que você acredita que não vai dar muito certo, ele dá muito certo. E outros que você acreditava muito e acaba ficando, é uma grande ironia que acontece. Eu acredito que, de uma forma geral, ao longo do tempo, a gente vai diminuindo o julgamento que a gente tem sobre algumas coisas e vai, com base em método, ajudando todo mundo, ou todo mundo que está disponível e que realmente quer. E aí as ironias vão diminuindo ao longo do tempo. Ô, Michel, eu sei que você já ajudou mais de centenas de empresas aí, né? E no teu entendimento, qual é o erro mais comum entre os empresários? Ó, ótima pergunta também. Erro mais comum dos empresários. Poderia citar vários, poderíamos ficar a noite inteira aqui. Mas um deles, empresários de uma forma geral precisam entender a importância de sentar para aprender. Essa é uma das grandes questões. A maioria dos empresários, né, se é que posso falar maioria no Brasil, aprenderam a empreender como? Na raça, no peito, né, que a gente fala. Foi indo, teve uma oportunidade, começou a conduzir os seus negócios e foi. Ele ganha dinheiro, a empresa cresce, mas a falta da mentalidade empresarial correta, de ter conhecimento, de ter entendimento, faz ele bater na parede muitas vezes. E aí ele vai perdendo dinheiro e isso vai causando uma desmotivação ao longo do tempo. Então é muito comum no mundo dos negócios a gente ver donos de empresa, empresários, que chegam em um determinado momento eles não querem mais nada. Eles falam, ixi, eu me livro, não quero mais. Não aguento mais, só quero comprar um caminhãozinho e agora vender areia, né? Sair levando areia. Por quê? Porque eles estão frustrados, mas o que frustrou eles não é o empreendedorismo de uma forma geral, é o amadorismo empreendendo, que é o que acontece em muitas empresas hoje. Hoje não existe uma graduação formal que ensina você a ser empresário. Ah, eu vou fazer engenharia, administração, tudo isso é legal, psicologia, mas para ensinar a empreender, sabe, não existe uma graduação formal. Existem muitos cursos e o empresário precisa ter a consciência que ele só vai conseguir chegar e levar a equipe até o lugar onde a mentalidade dele, o conhecimento dele permitir. Essa é uma grande questão. Ô, Michel, já que são tantos erros assim em comum, passa pra gente o top 3. Top 3 dos erros que os empresários cometem? Bom, vamos lá, top 3. Falei sobre o primeiro, falta de investimento em si próprio. Segundo, falta de investimento na equipe. Tem muita gente que fala, a equipe é ingrata, a equipe não valoriza, mas esse é um pensamento contrário. Às vezes o empresário, ele não valoriza a equipe. Ele espera que a equipe primeiro entregue um baita resultado para então ele falar, agora eu vou investir. E o terceiro é querer pagar pouco por coisas que não pode pagar pouco. Por exemplo, não pague pouco por contabilidade. Sabe, se é um erro, não, tem um cunhado meu, tio meu que faz, cobra baratinho. O preço sempre vem. Não pague pouco por uma assistência jurídica. O preço sempre vem. Sabe, são as economias boas que a gente fala. Com economias que não fazem sentido. Você vai economizar ali, às vezes, R$1.000, mil e poucos reais, só que, na verdade, você está jogando uma dívida que em algum momento vai chegar lá para frente. Né? Então, primeiro, o empresário precisa investir nele. Top 3. Invista em conhecimento para si mesmo. Invista em formação e conhecimento para a sua equipe e cuidado do pagar pouco com algumas coisas que vão custar caro lá na frente. E como que você trabalha com líderes que sempre falam assim, sempre foi assim mesmo, então vamos deixar assim, tá dando certo. Que você quer que essa pessoa mude, que você vê potencial, mas essa pessoa sempre fala assim, sempre foi assim. O que você faz assim para incentivar essa pessoa a mudar? A grande questão quando você tem um líder específico que tem
Esse pensamento, é entender de onde esse pensamento veio, isso é o que a gente chama de senso comum, baseado na necessidade de manter tudo da forma como está. Então, geralmente, esse líder, ele está num ambiente que pensa dessa maneira. Ele está cercado de pessoas que provavelmente têm o mesmo padrão de pensamento, que provavelmente estão acostumados a fazer as coisas daquela mesma área. Aí são duas questões. Se eu estou falando de uma empresa que eu cuido, de uma empresa minha, eu vou trazer esse cara para perto e eu vou tentar inserir ele no outro meio. Eu vou tentar mudar o contexto dele para que ele possa começar a enxergar de uma determinada forma. Se não é uma empresa que eu cuido, se eu estou falando de um cara assim que eu conheci e ele tem esse padrão de pensamento, por mais que eu queira ajudar ele, eu já entendi que às vezes não vale a pena gastar energia, sabe? Gastar vela com um defunto ruim. E às vezes a pessoa tem um padrão de pensamento contrário, sabe? Eu entendi que não dá para mudar todo mundo, tem que mudar quem quiser. Então, se é do meu time, se está comigo, eu vou mudar o networking, o ambiente, para que ele possa entender que um padrão de pensamento errado pode gerar uma estagnação empresarial na liderança. Agora, se não é, se eu encontrei em algum momento, eu falo, beleza, é isso aí, sucesso, só. Ô, Michel, pegar um gancho nessa pergunta da Laís, esse perfil, o pessoal que tá pegando uma empresa que já vem dos pais ali, costumam lidar muito com essa questão, né? E a gente até abordou isso no último programa, e a gente falou, às vezes, o que você fez lá atrás, hoje não vai ter o mesmo efeito. Então, a necessidade de você estar sempre aí se renovando, sempre mudando. E qual a mensagem que você traz para o pessoal que tá ali dando sequência, né, numa empresa familiar e tá lidando com esse tipo de situação? A minha mensagem para você que está em processo sucessório, ouça as minhas palavras. Boa sorte. Não é fácil o processo sucessório. E por que que não é? Porque tem uma geração, como você falou, nova, chegando, todo pique, toda vontade, e tem uma geração antiga, muito apegado a coisas que já foram um dia. Qual que é o grande contraponto dessa grande questão? Quem está certo? Quem está errado? Geralmente, a geração que começou, principalmente a primeira geração com a segunda geração, essa primeira geração que construiu do zero, que construiu do nada, desenvolveu um sentimento de, a gente chama de paixão pelo negócio. É até assunto da nossa próxima aula, vou dar spoiler aqui já. Eles desenvolvem um sentimento de paixão pelo negócio. Não é pelo dinheiro, não é pela grandeza, por quanto vale, não. É pelo negócio, é por aquilo que o negócio se tornou. E aí chega a segunda geração, vamos imaginar, chega a segunda geração falando assim, pai, ó, tio, ó, seja quem for. Ó, o negócio é o seguinte, tem que mudar tudo, tá tudo errado. Imagina o choque de realidade. A segunda geração não tem o mesmo sentimento que a primeira geração teve pelo negócio. Porém, a segunda geração é muito mais adepta à tecnologia. Então, o meu conselho para ti que está em processo sucessório é não bata de frente. Você vai arrumar um inimigo, você vai arrumar uma rivalidade gigantesca. A segunda geração tem que ser muito estratégica. É por resultados que a gente vai convencendo, sabe? Então, tem que ir comendo pelas beiradas, devagarzinho. Não queira chegar, né, agora já sentando na janela, não queira chegar já mudando tudo, porque isso tem um aspecto emocional por aquele que construiu, né? Porque quem fez do nada sabe o preço que pagou, noite sem dormir, dinheiro que não tinha, que pegou emprestado, às vezes no banco de agiota, sei lá. Aí chega do nada alguém e fala assim, ô, vamos mudar tudo? Não, calma, por mais que essas mudanças são necessárias, a forma como a segunda geração vai se comportar vai determinar se vai haver sucesso nessa transição ou se então cada um vai seguir para um lado, que é o que infelizmente acontece muito. E nesse mesmo sentido, a gente percebe que as empresas, ao longo do tempo, elas pedem mudanças, mas muitos resistem, né? A gente fala as empresas resistem, que na verdade não são as empresas, né? Que são os gestores, são os donos dessas empresas. Nesse mesmo sentido, as empresas, elas pedem mudanças. As empresas não, né? As empresas pedem, mas muitas vezes os donos, eles resistem a essas mudanças. E nesse caso, como eles entenderem que precisam mudar para continuarem sendo, continuarem no mercado, no segmento que eles atuam. Se tem uma coisa assim que não é possível no mundo dos negócios é a estagnação. A gente sabe disso. As pessoas sabem disso, mas mesmo sabendo, nem sempre as pessoas fazem aquilo que elas sabem. Então, são dois os fatores que vão provocar mudanças. De alguma maneira, elas vão acontecer.
Ou essa mudança vai ser gerada por uma mentalidade de crescimento, então preciso crescer, para eu crescer eu entendo que eu preciso mudar, ou isso vai ser gerado por um sufoco do mercado. A empresa vai começando a ficar para trás, os concorrentes vão avançando, vão melhorando seus processos, seus produtos e tudo mais. Então ela vai percebendo que essa estagnação vai deixando ela para trás. Então essa mudança, manter-se no mundo dos negócios é impossível. Não tem isso. Só que tem muitas empresas que demoram demais para dar esse padrão de movimento, né? E acaba passando muito tempo, demoram. E aí quando elas vão tomar essa decisão, elas já estão sufocadas, talvez já estão com pouco caixa. E aí tudo fica muito mais caro, né? Porque agora ela vai ter que correr atrás, vamos dizer assim, né? Então o que fazer com uma empresa que não quer mudar? Geralmente não é a empresa em si, né? Como você pontuou, a empresa é a cara do dono, né? Então a característica do dono vai ser transmitido para a empresa de uma forma geral. O que fazer com uma empresa que não quer mudar, que simplesmente manda um beijo e diga boa sorte? Porque se o próprio dono não entender, ele precisa continuar trabalhando, batalhando para melhorar os produtos, processos, a forma como ele faz, não vai ter ninguém que faça ele entender. Por isso que mudar o network, mudar a mentalidade, onde está inserido, com quem está conversando, é tão necessário. Você, empresário, está me ouvindo aí, cuidado se você está passando tempo demais convivendo com pessoas que não estão estimulando o seu crescimento, hein? Toma cuidado porque o mercado, ó, ele não espera, ele pode te atropelar. Que pode ter medo. Pode. O medo Mas faz... vai com medo mesmo. Não tem como, gente. Não existe coragem sem medo. Não existe, né? A coragem é o enfrentamento do medo. Poxa vida, se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, tudo que vocês fizeram nos negócios, vocês fizeram com super convicção? É isso aí, tem certeza? Claro que não, gente. Claro que não. Sem folclore, né, nessas questões. Vai com medo mesmo. O importante é estar em movimento, sempre. Agora você, carinhosamente conhecido pela gente como o nosso malvado favorito, rei dos feedbacks de fala, tem como ensinar cultura sem bater de frente? O ideal, se você precisar bater de frente, tem alguma coisa já errada nesse sentido, né? Bater de frente, na maior parte dos casos, não vai ser bem sucedido. Na verdade, a formação de cultura ela vai acontecer por um processo onde o dono ele quer compartilhar qual que é a forma como aquela empresa funciona de uma forma geral, seus princípios, seus valores, o que ela acredita. Se eu tiver que bater de frente com alguém para ensinar cultura, significa que aquela pessoa não está disposta a viver aquilo. E se ela não está disposta a viver aquilo, o melhor a se fazer também é, gratidão, beijo e vai procurar um emprego em outro lugar, né? Eu acredito muito nas pessoas, mas eu acredito também que a gente não deve gastar tempo com quem não quer. Então, bater de frente para ensinar qualquer coisa, seja cultura, seja processo, seja qualquer aspecto da empresa, vai ser uma tentativa muito frustrada, porque se você está batendo de frente, a pessoa já está mostrando que ela não tem uma inclinação para fazer aquilo que a empresa precisa. Michel, o ego é o maior inimigo da liderança? Sem sombra de dúvida. É o ego que vai impedir a gente de aprender, a pessoa egocêntrica compensar. Você fala qualquer coisa, você já conversaram com pessoas assim? Você fala assim, pô, cara, por que você não faz tal coisa? Ela fala, não, eu já fiz. Não, eu domino. Ou você tem tal coisa? Ela, não, isso aí funciona pra ti, tia, não é pra mim, né? Pra mim isso não funciona. Isso é o quê? Isso é o ego, não é? Muito atrelado ao orgulho da pessoa. Então o ego vai impedir a pessoa de reconhecer os seus erros. Então o empresário tem o ego muito inflado. O que ele vai fazer? Ele vai culpar o governo, ele vai culpar a concorrência, ele vai culpar os colaboradores ou a falta de mão de obra qualificada. Conhece alguém que culpa a mão de obra? Não tem mão de obra, tal e tudo mais. E o empresário, esse líder vai ter dificuldade de reconhecer, na maioria dos casos, sei que é duro falar isso, mas é verdade, o erro é dele, ele é o errado. Sabe, e a melhor coisa que existe na vida é ter a culpa. Nossa, parece absurdo, né? Mas por quê? Porque quando a gente tem a culpa, também a gente tem a responsabilidade. Se eu falo que a culpa é da Laís, o que eu vou fazer? Nada. A culpa é dela. Agora, se for minha, cabe a mim mudar isso. Então, o ego vai derrubar muita gente. O ego vai levar muitas pessoas a serem extremamente impulsivas, não porque é uma grande oportunidade, mas uma pessoa que vive em função do ego, ela vive muito em função da comparação. Então ela quer aparentar ser, ela não quer ser, ela quer aparentar ser. Então esse ego vai derrubá-la cedo ou tarde
esse ego, infelizmente, vai derrubar. E o problema quando a gente está falando de uma empresa é que quando esse dono cai, o que vai acontecer é que tem muita gente envolvida ali e muitas vezes cai junto. Isso que é triste. Fechando nesse assunto, é possível liderar com leveza no ambiente tóxico? Muito difícil. Na verdade, se o líder for um líder com a cabeça boa, com a cabeça legal, ele consegue transformar o ambiente, mesmo ele sendo tóxico. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas o líder tem que estar muito bem resolvido. Se ele está bem resolvido, ele não vai se contaminar com essa questão tóxica da equipe de uma forma geral. Mas a grande questão é quando você lidera com pessoas difíceis. A grande sacada, né, o que a maioria das pessoas faz é o errado. A maioria afasta essas pessoas. Na verdade, esse é o erro. Você está liderando com pessoas difíceis, você precisa trazer essas pessoas para perto. Elas precisam conhecer de você. Elas precisam conhecer muito do coração do líder. Não é trazer para a vida, né? Trazer para perto não é trazer para a vida. Isso é diferente. Mas elas precisam conhecer do coração. E isso vai gerar uma possibilidade desse ambiente ser mudado. Não há uma garantia nesse sentido. Mas se o líder estiver bem resolvido, se ele não estiver bem resolvido, o que vai acontecer? O fato desse ambiente ser tóxico, esse líder ele vai se sentir deixado de lado, ele vai sentir que ele não é valorizado, ele vai sentir que ele não é amado, aí ele começa a reclamar, e a coisa mais insuportável que existe é um líder que fica na vitimização, sabe? Ah, porque meu tio... Ah, é porque lá as coisas não dão certo. Ah, é porque lá toda vez é a mesma coisa. Isso é uma tristeza, porque reclamar não vai mudar absolutamente nada. Então, se o líder for bem resolvido, mesmo que o ambiente seja tóxico, ele vai conseguir, de alguma forma, mudar esse ambiente. Não há uma garantia, mas tentar não custa nada. E você acredita que os líderes eles estão dispostos a ouvir a verdade? Na maior parte dos casos, eu não posso generalizar, né? Mas muitos não. Muitos estão dispostos a ouvir aquilo que apenas eles já concordam, ou aquilo que eles pensam. É muito comum um líder chegar para o outro e falar assim, ó, você não acha que tal coisa deveria ser dessa maneira? Na verdade, eles só estão em busca de validação. E a gente percebe a maturidade de um líder ou de um dono de negócio quando ele ouve algo contrário àquilo que ele pensa ou até àquilo que ele acredita. Quando a gente é assim confrontado, é que a gente vê a maturidade de um líder. Aí você percebe muita gente fechando, por exemplo, o braço, fechando a cara. Isso acontece por quê? Porque, na verdade, a pessoa está em busca de validação, não de crescimento. Ela está em busca de reconhecimento e não de evolução para a sua liderança. E quando o líder é que é o problema? O que a gente faz? Aí a gente manda matar. Bom, na maior parte dos casos, eu acho que o líder é o problema mesmo. Então, isso não é o maior dos problemas. O líder ser o problema não é o problema. O líder não buscar uma solução para o problema que é ele, aí é o problema. Então, é fundamental entender que o líder ele vai estar com o peso de ser o problema porque ele tem a responsabilidade de mudar. Estamos falando de uma liderança, de quem está liderando um negócio, uma empresa. O peso sempre cai sobre quem pode fazer algo a respeito. Na maior parte dos casos, o problema de fato é um líder. Como eu falei, ser o problema, ter a culpa é um ponto positivo. Se o problema sou eu, então melhor, depende só de mim. Deixa eu trabalhar isso. Agora, se o líder ele entende que ele é o problema, que ele é o maior sabotador do negócio dele, da liderança dele, e ainda assim ele não vai em busca de ajuda, de um curso, de uma terapia, de um coach, sei lá, qualquer coisa para ele evoluir, significa que ele vai sentenciar toda a galera que trabalha com ele às limitações que ele tem. E infelizmente, Bárbara, infelizmente, acontece demais. Aqui na Baixada Santista, em Santos não, né? Mas em outros lugares que Então, Michel, partindo do princípio que, assim, que a liderança ela não está pronta, ela é aquela pedra bruta a ser trabalhada, né? Então, ela vai exigir uma certa energia ali nela, mas até onde que vale a pena você ser vale? Pergunta bacana. Eu acredito que é uma via de mão dupla. Existe um investimento da parte de quem está liberando e de quem está conduzindo. E existe uma expectativa por parte daquele que você espera que use esse investimento para transformar em ação, em resultados. Sabe, uma vez que você está percebendo, está tentando alinhar coisas, já deu feedbacks e as coisas não mudam, já deu um segundo feedback, as coisas não mudam.
deu o terceiro feedback sobre a mesma coisa, percebeu que as coisas não mudam, já cessou esse investimento. Eu acredito que até para ter um investimento em alguém, essa pessoa tem que estar disposta. Não é todo mundo que está disposto. Dentro de uma empresa, não é todo mundo que está disponível para melhorar, para crescer. Então, qual é o ponto que eu sei quando não dá mais para investir? Quando eu não percebo mais um movimento da parte do outro. Quando eu não percebo mais que a pessoa está tendo uma ação específica para justificar o investimento que eu estou fazendo nela. Aí é hora de recuar. É hora de recuar. E quando o dono do negócio, o proprietário, o CEO da empresa se coloca como líder, e aí o problema é dele. Quando o problema é dele, o dono do negócio, como eu já falei, é o que vai acontecer na maior parte dos casos. Nessas situações, cabe o que a gente chama de TBC, né? É uma sigla internacional. Essa sigla significa basicamente tire a bunda da cadeira. Todo dono de negócio precisa tomar o seu TBC. O que é tirar a bunda da cadeira? É se levantar e parar de reclamar. É se levantar e parar de colocar a culpa em X, Y, Z e fazer aquilo que precisa fazer. Então, quando eles colocam como líder, às vezes, em muitos casos, ele vai ser um líder centralizador, né? E vai querer resolver tudo sozinho, né? Aí ele não vai investir em time, porque ele fala que não tem time, que não tem equipe. E aí toda a organização e toda a empresa vai ficar totalmente dependente dele. Mas sabe qual que é o grande problema sobre isso? Ou a grande questão? Boa parte dos empresários fazem isso, eles coordenam suas operações, eles estão à frente, às vezes eles são os melhores vendedores da própria equipe, eles centralizam tudo. Sabe qual é o porquê? Hoje a gente conversou um pouquinho disso em aula. Eles gostam do reconhecimento que isso traz. Eles gostam de se sentir importante, eles falam assim, se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não resolver, as coisas não acontecem. E eles não estão percebendo, mas isso vai massageando o ego que nós falamos agora, e isso vai tornando a organização extremamente dependente do dono. O dono não pode ser o atacante do time, o dono não pode ser o centroavante, ele não pode ser o meio de campo, ele não pode ser o goleiro que defende. A gente sempre fala nessa linguagem, o dono precisa estar na arquibancada. É claro, tem processo para chegar lá, mas se o dono for o principal artilheiro do time, quem é que está fazendo a gestão desse time? Essa é a grande questão, então tem que ter um cuidado muito grande. Então, pequenas e médias empresas, elas podem começar dessa maneira, mas elas já têm que preparar outras pessoas para entrar no ataque e um dono da empresa subir para a arquibancada. Exatamente, não vai acontecer no começo, né? Empresas que estão começando agora, não tem jeito, você vai ser o atacante, você vai ser o goleiro, você vai ser o volante e tá tudo certo. Mas estamos falando de organizações com mais de 5, 10 anos de empresa já, isso já deveria estar mudando. Se isso não está acontecendo, é similar você ter uma criança adolescente ainda usando fralda e tendo comportamento de um bebê recém-nascido. Assim são muitas empresas que já deveriam estar quase na fase adulta, mas ainda apresentam comportamento de crianças. Michel, agora a gente vai ter uma dinâmica nova com você aqui. Coisa do Danilo, tá? Que é a nossa Marlene Matos. Nossa Marlene Matos aqui do Que Ironia. É o ping-pong Que Ironia. O jogo de perguntas e respostas, você com respostas curtas e diretas. Eu vou começar aqui. Legal. Michel, um erro que te ensinou mais com a cesta. Investir nas pessoas erradas. Uma mania de líder. Querer mandar em tudo. Uma palavra que te define. Perseverança. Uma frase que te guia. Poxa, essa é difícil. Profundo. São muitas, vou citar duas. Uma é do filósofo Tiririca. Certa vez tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu estava. E a segunda é da minha excelentíssima Simone Zaras. Eu posso, eu consigo e acima de tudo eu mereço ser feliz. O que a vida te ensinou da forma mais irônica possível. Que apesar de tudo, o tempo é soberano sobre tudo e prova quem é quem. É isso aí. Obrigada, Michel, pela sua presença. Obrigado, não. Posso fazer a última pergunta? Ai, pode. Então, retiramos gratidão. Aliás, qual o melhor signo para ser líder? Pra quem tá ouvindo aí, eu odeio signo. Eu odeio que as pessoas se sentenciem por conta do dia que elas nasceram e tudo mais. Mas isso é papo pra outro dia.
Agora sim, gratidão. Vamos lá, gratidão pela sua presença e pelo conteúdo incrível que você trouxe, não só para a gente, mas para todos aqueles que nos assistirem no nosso talk show. E voltamos.